Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, da psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Antes, porém, vamos fazer a nossa preparação, ligando com o nosso anjo de guarda, fazendo a ligação mental com esse nosso protetor espiritual, amigo de todas as horas. E se hoje nós estamos nesse estudo, certamente fomos influenciados pelo nosso anjo protetor. De braços dados com o nosso anjo da guarda, nós alçamos voos mais altos, até as esferas de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus e a nossa mãezinha espiritual, pedindo para que Maria seja conosco nesse estudo, ilumine o nosso coração e as nossas mentes, para que possamos absorver os ensinamentos do seu Filho, nosso Mestre, Jesus, a quem mentalizamos agora, agradecidos por sermos guiados por um Mestre amoroso e benevolente. Jesus que nos trouxe a lei do amor, Jesus que nos dá um novo alento, uma nova esperança. Então, diante da figura maravilhosa do Cristo, nós ficamos de joelhos espiritualmente, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, proferindo a prece maior, a prece dominical que nos torna todos irmãos. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos estudar o texto do Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 149, que fala sobre a propriedade. É bastante interessante essa questão, porque ela tem uma passagem desde a época do Mestre Jesus, quando ele é interpelado por um jovem rico, né, que pergunta para o mestre o que é necessário para que ele entrasse no reino dos céus. E Jesus, observando, né, o apego que aquele jovem, embora bastante jovem, mas com um patrimônio vasto, né, e ele possuía aquele apego aos seus bens materiais, né, então Jesus fala: é necessário que você siga as leis e os profetas, né? O que diz as leis e os profetas, né? Os mandamentos e o Velho Testamento, no caso, naquela época. Né? E o jovem retruca ele fala que segue, sim, a lei de Moisés, né? Os 10 mandamentos e também as orientações dos profetas. Né? Então Jesus falou: então larga tudo que você tem e dá aos pobres, né? E me segue. Né? E aí o jovem mancebo ficou triste, né? Porque não poderia fazer isso, porque muitos bens ele possuía. E ele vai, segue tristonho, né? Sabendo que não ia poder se dirimir dos seus bens para seguir Jesus. Jesus ele é bem enfático nas suas lições, né? São pinturas muito fortes, né, que ele nos dá. E é por isso mesmo que esses exemplos estão até hoje, né, nos dias de hoje, passado mais de 2000 anos dos ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita, por seu lado, vem esclarecer nas obras da vida do mundo maior, em especial o livro Nosso Lar, né? Ele fala sobre a propriedade do nosso lar também. André pergunta para a mãe de Lísias, né? Que ele é hospedado numa casa lá no plano espiritual. E a casa é da mãe do amigo dele, né? Ele fica hospedado na casa da mãe de Lísias. E a Madrona fala que a propriedade lá, cada família pode ter apenas uma propriedade, né? Não mais que uma. Interessante, né? Divisão, não há especulação imobiliária no plano espiritual, pelo menos o que diz o livro Nosso Lar. E nós temos que entender também que tudo que existe aqui, que nos foi ofertado, né, como lar, ou mesmo alguma propriedade que eventualmente nós tenhamos, a nossa família, né, no ponto de vista estritamente espiritual, ela não nos pertence, é de nosso usufruto, nós somos apenas administradores. Tudo que é de material foi criado por Deus, nosso Pai, e somente a Ele pertence. Né? Nós somos meros guardiões temporários desses bens. Né?
Haja vista também a enorme complexidade de seres que se apegam às suas propriedades, né? Exigindo muitas vezes da casa espírita de seus trabalhadores, né? Um vasto trabalho de desobsessão, porque já é conhecido, né? E algo bastante clássico, né? Daquela propriedade que eventualmente algum espírito se apega tanto que após o seu desencarne ele continua ali, né? A famosa casa mal assombrada, né? No popular, né? Mas esse fato realmente existe, né? Aqueles que são muito apegados às matérias, né? Não admite a hipótese daquele apartamento que foi pago durante mais de 30 anos, né? Financiamento longo e árduo para ser quitado, né? Que de repente esse apartamento que é meu, eu comprei, eu paguei, né? Mora uma nova família, né? Só que muitas vezes esse espírito não pertence mais ao plano dos encarnados, né? Ele já está num outro plano, mas mesmo assim ele prefere ficar na matéria lá e atormentando a vida daqueles que adquiriram propriedade posteriormente a ele, né? Isso não é ficção, isso realmente acontece, né? E alguns casos relatados, inclusive, no atendimento do próprio centro, né? Não só do nosso centro, mas de outras casas também. Então é feito todo o esclarecimento, né, a chamada doutrinação, ou esclarecimento, melhor dito, né, que a pessoa não pertence mais àquele plano físico, que é necessário ela caminhe espiritualmente, né, e deixe todos os seus bens materiais. Né. A gente pode achar meio irônico, engraçado essa situação, mas imaginemos uma outra propriedade que é nossa, né, de uso diário, no nosso celular. Né. Lamento informar, mas no plano astral, né, nós não faremos uso do nosso celular, seja ele qual modelo for, né? Principalmente se for o último modelo, aí, o mais tecnológico de todos. Né? Ele vai ficar aqui no plano físico mesmo, né? Não tem sinal de Wi-Fi lá do outro lado. Né? Pelo menos não tem o sinal do Wi-Fi que roda no nosso aparelho. Existem alguns outros aparelhos de comunicação relatados também no livro, na sequência do livro Nosso Lar, né? Que ele descreve na década de 50, né, 40 para 50, o livro foi escrito, né, e ele fala, ele denomina como radiocomunicadores, né, que seria para o nosso celular mesmo, né, mas para uso apenas de trabalho, né. Relata lá que inclusive a caravana de socorro, né, ela entra em contato, é mais por um rádio mesmo, ela entra em contato com a central, que seria o nosso lar, né, informando quantos espíritos foram resgatados nas zonas trevosas, né, que era necessário que eles preparassem leitos, né, para socorrer aqueles espíritos que haviam sido, enfim, recolhidos, né, e encaminhados para o nosso lar. Então há sim esses aparelhos de comunicação, mas são mais para uso de trabalho segundo o livro. Né? Certamente muita coisa já mudou desde a descrição do nosso lar. O fato é que o que não muda esse sentimento de posse, né? E muitas vezes nós podemos, da propriedade, nós podemos transferir esse sentimento de propriedade para as pessoas também, né? Como se elas fossem de nosso domínio. E infelizmente isso acontece nos relacionamentos, né? Que se encerram, né? As pessoas não aceitam, né? Como você é minha esposa, você é meu marido, né? Como é que você vai pedir divórcio, né? Ou seja, você é de minha propriedade, né? Você não pode fazer isso, né? Como se nós fôssemos realmente donos de alguém, não somos donos nem de nós mesmos, né? Então acaba essa reflexão para nós, né? Nessas palavras do Emmanuel, né? Que nós somos usufrutuários, né? Do que nos é concedido temporariamente, né? E se nós tivermos essa amplitude de visão espiritual, né, nós também não vamos ficar nos apegando a esses bens materiais, né? Muita gente aí perde anos e anos pagando financiamento, né? Não que isso não seja importante, né? É necessário nós temos uma habitação, um local próprio para viver, né? O sonho do brasileiro, o maior sonho é a casa própria, né? Segundo as últimas pesquisas, o segundo sonho é ter um plano de saúde, um bom plano de saúde, está nos jornais, né, ultimamente. Né? E por causa dessa disputa de propriedades, né, nós podemos ampliar isso para países, né? Países que entram em conflitos bélicos, guerra, né? Por glebas de terra, por territórios, né? E o que acontece hoje, infelizmente, na nossa humanidade, né? Os ataques da Rússia, da Ucrânia, né? Tentando anexar território da Ucrânia para o seu país, né? A gente não vai discutir aqui
quem está com a razão, né? Porque quando há um conflito bélico, né, ninguém está com a razão, né? Todos saem perdendo, independente de quem tenha iniciado ou não, né? Aqueles que permanecem no conflito acabam gerando um karma coletivo, né? E um sofrimento já nesta encarnação. Mas um exemplo bem interessante, né? Porque a gente possa refletir de quantas famílias também, né? Que são dissolvidas quando o patriarca ou a matriarca deixa uma herança, né? Ao invés daquelas propriedades ajudarem os filhos, os netos, acabam sendo alvo de disputas judiciais, né? E as pessoas que se reuniam na casa dos avós, ou dos pais, né? Nos natais, hoje disputam aquele bem na justiça, né? Então, que era uma família unida, acabam por brigas, né? Todos nós conhecemos um caso desses, né? Brigas por herança, né? Que acabam, ao invés de unir, acaba atrapalhando toda a harmonia familiar, né? Não só no Natal, mas pela disputa financeira em si, né? E eu falei do engano, porque uma propriedade dessa pode também, por algum revés financeiro, né? Que a vida pode trazer, ela pode, em questão de pouco tempo, né? Ela pode passar a trocar de mãos, inclusive, né? Então vamos agradecer se nós temos um lar para nos abrigarmos, né? Seja ele qual for, né? E se ainda não temos, lembramos que a Terra toda, né? Todo o planeta Terra, né? Deus, né? Através do Mestre Jesus, nos proporcionou a Terra como a nossa casa, a nossa morada temporária aqui, que é o nosso lar, né? Então, as paisagens naturais, os oceanos, né? Toda a beleza rica e natural é de toda a coletividade, né? Pertence a Deus, nosso Pai, mas nós somos usufrutuários. E o que nós fazemos, né? Com a administração do nosso planeta, com a administração da nossa casa, dos supostos bens, né? Que nós temos em nossas mãos, né? Nós vamos ter que prestar contas disso, sem dúvida nenhuma, a começar pela nossa própria consciência. Então a gente tem que, segundo os ensinamentos do Mestre Jesus, né, seguir as leis e os profetas, né, e lembrar quem que é o dono de quem, né, que nós não somos escravos aí dos nossos bens materiais, das nossas propriedades, né, nós somos apenas usufrutuários deles, né, com a graça divina. Então, dado o que era para nosso estudo de hoje, né, nós vamos reservando um copo de água, pedindo para que a espiritualidade amiga possa colocar os alimentos necessários para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E essa água vai ser tomada durante a semana, inclusive nós podemos reabastecê-la durante o Evangelho no lar, para que o nosso anjo guardião também se faça presente novamente na nossa casa durante a semana, né? E essa água vai trazer o equilíbrio necessário que tanto necessitamos, né? Às vezes um equilíbrio físico, um equilíbrio sentimental, né? Então nós rogamos a espiritualidade amiga que nesse momento faça a magnetização ou fluidificação da água, né? Para que possamos absorver ali os alimentos necessários para o nosso próprio reequilíbrio. Nós agradecemos a oportunidade de estudo, agradecemos também todos os trabalhos realizados pela Congregação Espírita Evangélica, né? E eventualmente nós teremos cursos na casa, né? Então fiquem atentos aos canais de comunicação da congregação, né? Tanto cursos de iniciação quanto cursos mais aprofundados. Muito obrigado e até uma nova oportunidade, se Deus quiser.